1983, o dia em que o vírus da imunodeficiência humana foi descoberto. Nas selvas de Camarões, primatas africanos eram vítimas de um vírus presente em sua população há milhares de anos. Tratava-se do bisulfato, o vírus da imunodeficiência em símios. No entanto, embora houvesse uma grande quantidade de espécies e uma porcentagem notável de seus espécimes, havia alguns animais que pareciam estar saudáveis. A adaptação evolutiva dos hospedeiros foi fundamental nesse processo. Um exemplo é o caso dos macacos conhecidos como manga beisujin, que podiam portar o vírus sem desenvolver a doença. De alguma maneira, com o tempo, conseguiu-se cruzar a barreira entre espécies. No início do século XX, o vírus foi transmitido de chimpanzés para humanos, e a mutação acabou sendo muito mais perigosa do que a versão simiesca. O contágio ocorreu várias vezes, até que em meados do mesmo século ocorreu uma infecção na África Central, lugar onde se manifestava a máxima diversidade. A princípio não causou muito alvoroço e de fato passou mais ou menos despercebido, até que, claro, começou a afetar as populações dos países mais ricos. É que nesses lugares, o deterioramento do sistema imunológico causado pela doença chamava poderosamente a atenção, principalmente porque não podia ser facilmente confundido com a debilitação que em lugares menos desenvolvidos era frequente por muitos outros fatores. E isso foi especialmente evidente em sistemas médicos e de controle de doenças bem equipados e financiados, graças aos quais a situação não pôde mais ser ignorada. Sobretudo quando a quantidade de casos começou a crescer de maneira alarmante, desencadeando uma epidemia que cresceria e causaria o caos em toda a sociedade. Em 1959, o sangue de um homem que aparentemente contraiu um vírus em Kinshasa, Congo, foi armazenado para um estudo médico. A teoria considerada era esta: possivelmente em um ambiente rural ou de Camarões, o homem havia sido mordido por um chimpanzé ou se cortou ao manipular a carne de um exemplar. Isso o exporia à infecção. Depois, essa pessoa teria transmitido a outra, que por sua vez transmitiu a outra e a outra. Com o tempo, um dos infectados chegou a Kinshasa, e a partir daí, o vírus começou a se propagar, principalmente como resultado de um relacionamento íntimo. No dia 5 de junho de 1921, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos organizaram uma coletiva de imprensa na qual detalharam 5 casos de pneumonia causados por um fungo oportunista, ou seja, aqueles que aproveitam a fraqueza do sistema imunológico de uma pessoa para se desenvolver e causar uma doença. No mês seguinte, confirmaram-se vários casos de sarcoma de Kaposi, um câncer de pele. Esta ocorrência conjunta de ambas as doenças em vários pacientes chamou a atenção dos médicos, que realizaram análises e descobriram também que os afetados não tinham o número adequado de um mesmo tipo de células sanguíneas, e as coincidências se tornaram alarmantes quando manchas rosas começaram a surgir nos doentes. A detecção de novos casos foi crescendo rapidamente à medida que o medo da infecção desconhecida aumentava, que em breve teria um nome conhecido mundialmente. Em 1982, a doença foi oficialmente nomeada como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida pela sua sigla em português. Também foi descoberta uma nova via de transmissão, de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. E no ano seguinte, alguns cientistas relatariam a descoberta do vírus que a causava. E é assim que nossa história volta ao início. Em 1983, a virologista francesa Françoise Barré-Sinoussi e seus colegas Jean-Claude Germain e Luc Montagnier conseguiram isolar o vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida purificá-lo e publicar a descoberta. 3 anos depois foi finalmente batizado como vírus da imunodeficiência humana, ou vírus da imunodeficiência humana. Esta descoberta permitiu o desenvolvimento de um anticorpo e o início de grandes pesquisas em relação a possíveis tratamentos. Foi assim que em 1987 surgiu a esperança. A Agência Sanitária dos Estados Unidos da América autorizou o primeiro tratamento, mas era caro e tinha muitos efeitos adversos. Embora exista a ideia de que vírus da imunodeficiência humana e síndrome da imunodeficiência adquirida são sinônimos, na verdade o primeiro é o vírus que ataca o sistema imunológico, enquanto o segundo é o estágio avançado da infecção. Em 1994, quando a síndrome da imunodeficiência adquirida já se tornou a principal causa de morte entre os americanos de 25 a 44 anos, as Nações Unidas reconheceram a magnitude do problema e estabeleceram o Programa Conjunto da Organização das Nações Unidas, conhecido como UN Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que se dedicou a coordenar estratégias, mobilizar recursos e fornecer liderança na resposta global à doença. Entre 1995 e 1996, surgiram novas classes de medicamentos, iniciando as combinações de diferentes tipos de fármacos. A doença também começou a ser objeto de numerosas controvérsias vinculadas à religião, destacando-se a decisão da Igreja Católica de não apoiar o uso do preservativo como medida preventiva.
Nisso, as campanhas de conscientização desempenharam um papel fundamental, pois há anos faziam o seu trabalho e a informação sobre a contaminação estava mais clara. Ocorria principalmente através de relações íntimas sem proteção, exposição a fluidos ou tecidos corporais infectados, transfusões de sangue contaminado, agulhas e de uma mãe para seu bebê. Infelizmente, no processo, muitas pessoas foram submetidas à mais dura discriminação devido ao desconhecimento sobre uma epidemia que gerava pânico em todo o mundo, e entre suas vítimas havia até crianças. Devido à sua hemofilia, uma doença genética que impede que o sangue coagule corretamente, um jovem nos Estados Unidos havia sido submetido a transfusões. Nem o garoto nem sua família imaginavam o terrível desfecho. O sangue estava contaminado. Foi assim que Ryan White, de 13 anos, se tornou uma das primeiras vítimas infantis da síndrome da imunodeficiência adquirida naquele país. E a perspectiva era desoladora, tinham-lhe dado apenas 6 meses de vida. Mas Ryan estava determinado a continuar e queria fazer o que os outros jovens da sua idade faziam, dedicar-se aos estudos. Ansioso para retomá-los, escolheu para isso a escola de Kokomo, Indiana, onde havia estudado no ano anterior. A resposta da instituição definitivamente derrubaria suas ilusões. Os médicos haviam assegurado que a síndrome da imunodeficiência adquirida não era perigosa para outros estudantes com quem ele pudesse ter contato, mas o desconhecimento da sociedade sobre a doença e o pânico generalizado fizeram com que tanto pais quanto professores se manifestassem fervorosamente contra o retorno do garoto à escola, temendo que ele representasse um risco para todos. 117 pais e 50 professores assinaram uma petição para impedir sua admissão, que finalmente foi consentida pelo diretor e pelo conselho escolar. Isso deu início a uma longa luta por parte da família White para anular a proibição, que tentaram combater inicialmente com a força de processos judiciais. O caso foi inicialmente ignorado devido à pouca informação que se tinha sobre a doença, mas a revista médica New England Journal of Medicine conseguiu reverter essa postura. Através de um estudo publicado, garantiu que o risco de infecção por contato próximo com doentes de síndrome da imunodeficiência adquirida era mínimo ou inexistente. Para isso, eles investigaram durante 3 meses 101 pessoas que interagiram sem manter relações com pessoas soropositivas, ou seja, que haviam contraído o vírus da imunodeficiência humana, e nada indicava que essa interação representava um perigo. No mesmo mês, Ryan foi examinado por um médico do Departamento de Educação e autorizado a retornar à escola, mas isso não convenceu a todos. 151 de 360 estudantes faltaram às aulas e, devido às reclamações dos pais, no mesmo dia, um juiz assinou uma ordem. Devido a isso, o garoto foi discriminado e proibido de frequentar a instituição novamente. Para piorar, os pais de sua namorada o proibiram de vê-la. Na escola, as crianças insultavam sua irmã caçula, e ele não tinha paz nem no próprio bairro. Os rumores de que o garoto arranhava, mordia as pessoas e cuspia nos alimentos dos mercados se intensificavam, aumentando a rejeição a ele. Mesmo diante de várias ameaças e desafios, Ryan iniciou o novo ano letivo e se dedicou aos estudos nessa escola até o dia em que uma bala atravessou a janela da sala de estar da família. O incidente fez a família se mudar para Cicero, Indiana, onde ele se matriculou na escola secundária Hamilton Heights, bem menos estigmatizante. Lá ele foi recebido sem nenhum tipo de resistência. A história capturou a atenção global, levando Ryan a participar de programas de TV, campanhas educativas e atos beneficentes, tornando-o um referencial para pessoas com síndrome da imunodeficiência adquirida nos Estados Unidos da América. Ele forjou uma grande amizade com o cantor Elton John, que ajudou sua família a comprar uma casa. E embora estivesse superando em muito o prognóstico inicial dos médicos, a cruel doença logo cobraria sua dívida. A última aparição pública de Ryan foi ao lado do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e sua esposa Nancy, como anfitrião de uma festa do Oscar na Califórnia. 3 dias depois, teve que ser hospitalizado e finalmente faleceu, chegando a viver 5 anos a mais do que havia sido prognosticado. Após sua morte, realizaram-se atividades beneficentes, doações e criaram-se fundações em seu nome. Promulgou-se a lei Ryan White Care, focada em fundos federais para melhorar o atendimento e serviços de saúde aos afetados pela síndrome da imunodeficiência adquirida nos Estados Unidos da América. Os doentes eram cruelmente marginalizados pela comunidade, amigos e, às vezes, até pela própria família. E tudo isso como consequência da desinformação e da quantidade de mitos que circulavam em torno da síndrome da imunodeficiência adquirida. Ryan contribuiu significativamente para mudar a percepção geral sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida em grande parte da sociedade americana. Anteriormente, por exemplo, existia a crença equivocada de que essa doença afetava apenas a comunidade gay, já que os primeiros casos foram identificados principalmente entre os homens homossexuais em Nova York e São Francisco.
Dessa forma, a comunidade homossexual foi inicialmente responsabilizada pelo surgimento e propagação do vírus da imunodeficiência humana no Ocidente. Até mesmo certos grupos religiosos afirmaram que o vírus era um castigo divino direcionado aos gays por seus pecados. Crenças que até hoje persistem em algumas comunidades dentro das ideologias e crenças cristãs e muçulmanas. Não eram poucos os que argumentavam que a doença se devia ao estilo de vida depravado das pessoas homossexuais, mesmo quando a propagação na África foi principalmente através de relações heterossexuais. Essa errônea associação baseada em preconceitos levou a sociedade a culpá-los completamente pela contaminação. Porém, o diagnóstico de Ryan White alterou essa visão ao mostrar que a síndrome da imunodeficiência adquirida não discriminava por orientação sexual, apesar de a conclusão em certos casos ainda estigmatizar. O garoto foi considerado por muitos como uma vítima inocente da epidemia. Felizmente, Ryan e sua família rejeitaram o rótulo, cientes de que isso sugeria que homossexuais eram culpados por sua infecção. Querendo evitar qualquer tipo de apontamento para a comunidade gay e sem fazer distinções quanto às formas de contágio, a mãe do jovem já falecido expressou ao jornal The New York Times que seu filho sempre afirmou ser como qualquer outra pessoa com síndrome da imunodeficiência adquirida, não importando como ele a contraiu. Ela declarou que o garoto afirmava que não teria conseguido viver tanto se não fosse pela comunidade gay, que fez o possível para que ele conhecesse os tratamentos disponíveis, e comentou que conheceu muitas mães que não queriam trabalhar colaborando com pessoas do coletivo, destacando a necessidade de uma mudança de mentalidade e atitude. Também se acreditava erroneamente que o vírus poderia ser transmitido por contato casual, através de abraços, beijos, apertos de mão, tocando superfícies contaminadas, compartilhando utensílios e permanecendo no mesmo ambiente sem proteção. Pessoas livres do vírus da imunodeficiência humana relutavam ou se recusavam a compartilhar talheres, bebidas, roupas e até a usar o mesmo banheiro, cama ou piscina que uma pessoa afetada. E essa desconfiança se intensificou quando se acreditou que o vírus poderia ser transmitido pelo ar. A crença de que poderia se propagar através da saliva, suor e lágrimas também foi muito popular em seu momento, o que causou uma maior e mais severa segregação das pessoas doentes. Embora nem todos os mitos apontassem para o ser humano, também existiu por um tempo a falsa crença de que mosquitos, carrapatos e outros insetos transmitiam o vírus da imunodeficiência humana através de suas picadas. Com o passar dos anos, a informação mais precisa e as numerosas campanhas de conscientização ao redor do mundo conseguiram educar a população não apenas para prevenir a doença, ou pelo menos detectá-la a tempo, mas também para promover comportamentos saudáveis em relação ao vírus da imunodeficiência humana e, claro, eliminar o estigma e a discriminação. Hoje em dia, felizmente, a realidade das pessoas infectadas é bastante diferente. Graças aos tratamentos antirretrovirais, as pessoas que vivem com vírus da imunodeficiência humana podem levar uma vida que se assemelha à daqueles que sofrem de doenças crônicas, sem experimentar as infecções oportunistas associadas à síndrome da imunodeficiência adquirida não tratada. Esses tratamentos são para a vida toda e geralmente consistem na combinação de vários medicamentos que devem ser tomados diariamente e ajudam a reduzir a concentração de vírus da imunodeficiência humana no corpo, conhecida como carga viral, o que também diminui consideravelmente o risco de transmissão. Se a carga viral for reduzida a uma concentração indetectável, ou seja, se o vírus da imunodeficiência humana no sangue for muito baixo, as pessoas infectadas podem até manter relações sem proteção e sem qualquer risco de transmitir o vírus aos seus parceiros, algo impensável até pouco tempo atrás. Os antirretrovirais também impedem que o vírus da imunodeficiência humana se reproduza e diminuem também a probabilidade de desenvolver resistência. Dessa maneira, o sistema imunológico permanece suficientemente forte para combater infecções e certos tipos de doenças relacionadas a este vírus. Inclusive, a Organização das Nações Unidas assegurou que uma pessoa com vírus da imunodeficiência humana que inicia o tratamento tem a mesma expectativa de vida que outra da mesma idade que não esteja afetada. Embora ainda não haja uma cura ou vacina, o tratamento aproxima as pessoas infectadas de uma qualidade de vida normal. Sem ele, o tempo de vida médio para uma pessoa após a infecção é de 11 anos. Apesar de esses medicamentos serem mais acessíveis em países desenvolvidos, sua disponibilidade cresce em nações em desenvolvimento, sobretudo na América Latina. Infelizmente, em regiões como África, Ásia e Europa Oriental, muitos ainda carecem de acesso ao tratamento, o que leva ao desenvolvimento de infecções oportunistas e ao falecimento das pessoas afetadas. Em países ocidentais, a taxa de infecção por vírus da imunodeficiência humana diminuiu ligeiramente. Isso se deve, em parte, à adoção de práticas seguras entre homens homossexuais e também, em menor grau, a programas de distribuição de seringas e campanhas educativas para usuários de drogas injetáveis sobre os riscos de compartilhar agulhas.
A propagação da infecção entre heterossexuais finalmente foi mais lenta do que inicialmente temido, possivelmente porque o vírus acabou sendo menos transmissível por esse tipo de encontro do que se acreditava, e também por um maior uso de preservativos devido aos riscos de gravidez. Infelizmente, alguns grupos em países desenvolvidos experimentaram um aumento nas taxas de infecção. Isso é atribuído em parte às gerações mais jovens que não viveram ou não se lembram da fase mais crítica da epidemia nos anos 80. Por isso, o medo da doença reduziu notavelmente. Além disso, também se reduziu a constância em uma das práticas chaves para combater a transmissão do vírus, o uso do preservativo. Apesar da queda na mortalidade por síndrome da imunodeficiência adquirida em países ocidentais devido a terapias eficazes, a doença ainda é um problema entre profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis. Em países subdesenvolvidos, especialmente na África Central e Meridional, as más condições econômicas levam à reutilização de seringas em centros de saúde. Isso, somado à falta de educação sexual, frequentemente motivada por razões religiosas, resulta em uma alta taxa de infecção. Em alguns países, mais de um quarto da população adulta é vírus da imunodeficiência humana positiva. Felizmente, em nações como Uganda, Zâmbia e Senegal, foram implementados programas de prevenção com diferentes graus de sucesso para reduzir as taxas de infecção por vírus da imunodeficiência humana. Grandes figuras como Rod Hudson, Freddie Mercury, Anthony Perkins e Michelle Foucault faleceram vítimas da síndrome da imunodeficiência adquirida, e outras como Liz Taylor e Michael Jackson se colocaram à frente das campanhas de arrecadação de fundos para prevenir e eventualmente curar a doença. O que hoje em dia não soa tão utópico como algumas décadas atrás. Atualmente, alguns pacientes alcançaram a remissão total e são considerados curados do vírus da imunodeficiência humana. Isso está sendo investigado por cientistas de vários países com o objetivo de entender melhor a interação entre o vírus e o organismo humano e desenvolver melhores tratamentos. Em certos casos, os pacientes receberam transplantes de doadores com uma mutação genética surpreendente, herdada de seus pais. Aproximadamente 1% dos descendentes de europeus do norte têm essa mutação, que os torna imunes à maior parte do vírus da imunodeficiência humana. Essa imunidade é causada por uma mutação na proteína CCR5, presente em certas células imunes. O vírus da imunodeficiência humana utiliza esse receptor para entrar nas células, mas a mutação impede que isso ocorra. Os transplantes mudaram os sistemas imunológicos dos pacientes, dando-lhes a mutação e resistência ao vírus da imunodeficiência humana. Eles pararam de tomar os medicamentos contra o vírus para verificar se este reaparecia, e o resultado foi muito encorajador. Não fez. Em outros casos, as pessoas afetadas simplesmente controlaram a infecção através dos medicamentos, e ao suspendê-los, mantiveram o vírus indetectável no sangue por anos, sem a necessidade de retomar o uso da medicação. Ainda assim, os especialistas garantem que essas são populações específicas que estão sob investigação, e que de maneira alguma significa que os pacientes devem abandonar o tratamento, especialmente com o trabalho que custou chegar a este ponto. Embora o problema ainda não esteja resolvido, atualmente a situação das pessoas com vírus da imunodeficiência humana e síndrome da imunodeficiência adquirida melhorou significativamente em comparação com as décadas anteriores, graças aos diversos avanços na pesquisa, acesso a tratamentos e uma parte fundamental, a conscientização. Os medicamentos permitem que eles levem vidas mais saudáveis e prolongadas, enquanto a sensibilização pública e as campanhas educativas contribuem para mudar percepções e promover a compreensão. Apesar dos avanços, desafios ainda persistem, como a desigualdade no acesso aos tratamentos, o estigma e a necessidade de mais campanhas de prevenção. O principal desafio na luta atual contra a síndrome da imunodeficiência adquirida reside em conseguir fornecer diagnóstico e tratamento a todos os pacientes, além de combater a discriminação que impacta na saúde mental. Não deve faltar, é claro, a colaboração contínua entre governos, organizações, profissionais de saúde, a indústria farmacêutica e nós como sociedade. É essencial para que isso aconteça que a informação não pare de se reproduzir e expandir a uma velocidade maior que o vírus, porque, como sempre se disse, o conhecimento dá poder. E claro, anticorpos, muitos anticorpos.